Boa noite, pessoal. Como vocês têm passado os últimos dias? Eu confesso que tenho passado boa parte do meu tempo assistindo filmes, como um bom amante do cinema. E um dos meus filmes favoritos é O Advogado do Diabo. O Advogado do Diabo conta a história de um jovem e promissor advogado chamado Kevin, que se vê sendo cada vez mais atraído para o mundo dos negócios de Nova York e uma possível carreira de sucesso. No final do filme, o personagem de Al Pacino, que é o próprio diabo, nos diz que o seu pecado favorito é a vaidade. Kevin, um advogado vaidoso, está sendo controlado por ele, justamente por ser tão presunçoso assim. E esse é um perigo para nós, queridos. A presunção, a vaidade, a necessidade que nós temos de controle e autonomia nada mais é do que escravidão. Mas como jovens, esta é a nossa vontade. É ter uma carreira de sucesso, ganhar dinheiro, para podermos decidir onde morar, o que fazer, onde passar as nossas férias, o que comer, com quem nos relacionarmos. Nós queremos a todo momento, desde o Éden, controlar as nossas próprias vidas. E Tiago, no capítulo 4, ele vai fazer justamente uma exortação de alerta para pessoas que assim desejam viver. É interessante porque a carta de Tiago é justamente dirigida, como ele diz no capítulo 1, verso 2, para pessoas que estão passando por sofrimentos e provações. Muito dificilmente ele escreve para pessoas que estão vivendo uma situação de pandemia. Contudo, nós que estamos vivendo isso hoje podemos tirar muito proveito dessa carta. E no capítulo 4, a partir do verso 13, ele vai falar justamente sobre a incerteza dos planos humanos e como nós não podemos, ainda que tentemos, ter controle sobre qualquer coisa. Olha o que ele diz no verso 13. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Veja só que Tiago aqui fala sobre os planos em geral. Aqui tem a estratégia, tem o local geográfico, o prazo, a meta, tudo aqui. Qualquer plano engloba estas coisas. Mas ele continua no verso 14. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. A grande solução para esse pecado é o que Tiago nos diz aqui nesse último verso. Se o Senhor quiser. Não é uma expressão mágica que devemos colocar ao fim de cada frase. Eu irei para tal lugar, se Deus quiser. Eu assumirei tal emprego, se Deus quiser. Eu me casarei com aquela pessoa, se Deus quiser. Não, não é isso. Essa expressão não deve estar nas nossas palavras, mas no nosso coração. O nosso coração deve entender que é se o Senhor quiser. O nosso coração deve entender que não somos nós que somos donos da nossa própria vida, não somos nós que temos controle de alguma coisa, mas é o Senhor. Se Deus quiser. E o autor continua, agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois. E agora ele vai mudar um pouco o seu argumento. Até então ele está falando sobre como a vanglória, sobre como a presunção, sobre como a vaidade quebra a nossa relação vertical com o Senhor. Mas agora ele vai para as nossas relações horizontais e como tudo isso é quebrado pelo controle ou pela tentativa de controle. E ele diz, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. E o capítulo 5, no verso 1, continua. Ouçam agora vocês, ricos. Os ricos são aqueles que conseguem, ou pelo menos acham que conseguem ter mais controle sobre as coisas. Eles ajuntam para si riquezas e bens, e riqueza é justamente a possibilidade de controlar um pouco mais. Se eu tenho dinheiro, se eu tenho condição financeira, eu posso tomar mais decisões, eu sou menos refém do acaso, eu sou menos vítima de impossibilidades e sou mais
capaz de possibilidades. Ele diz: vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. O rico, como diz o autor do texto, ele pode ter controle sobre muitas coisas, mas ele não tem controle sobre o Senhor. Não tem controle sobre a justiça ou sobre a sua salvação. Verso 2, a riqueza de vocês apodreceu. O controle que vocês tinham já era. As traças corroeram suas roupas, o ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem do ouro e da prata testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. E agora o autor vai para um outro grupo de pessoas, mas vejam, verso 4. O salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude está clamando contra vocês. E o lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Aqui, como vocês veem, existem dois grupos. O grupo dos ricos que acham que podem controlar alguma coisa. E o grupo dos trabalhadores, dos ceifeiros, que são vítimas dos ricos. Eles não controlam, muito pelo contrário, eles são controlados. Eles não têm o salário que lhes é devido. Eles têm o que lhes é de direito retido com fraude, e por isso eles clamam. Clamam porque não têm controle, clamam porque não têm riqueza, clamam porque não têm bem. E é justamente esses que entendem que não têm controle, justamente esses que entendem que nada podem fazer, são aqueles que o Senhor dos Exércitos ouve o lamento. Os ricos, eles vivem luxuosamente, como diz Tiago no verso 5. Eles desfrutam de prazeres, é muito interessante isso, porque o texto reconhece que eles vivem de forma boa, de um ponto de vista terreno, de um ponto de vista carnal. Eles obtêm o que querem, eles conseguem aquilo que desejam, fartam-se de comida, vivem de forma agradável aos seus próprios olhos. A grande questão é que eles estão tomando para si juízo. E o verso 7, ele nos traz a solução, tanto para os que não têm controle e entendem isso e clamam desesperadamente por auxílio do Senhor, quanto para aqueles que acham que têm controle algum, mas na verdade se veem, no fim das contas, sendo reféns do juízo de Deus. A solução é, verso 7, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. O agricultor é um personagem extraordinário. O agricultor, ele até planta, ele até cuida da terra, ara a terra, mas nada poderá frutificar ali sem a chuva, e a chuva ele não controla. A chuva ele só espera. E da mesma forma, Tiago está dizendo aqui para a gente, como o agricultor espera a chuva, nós devemos esperar a vinda do Senhor. E como nós esperamos? E essa é a grande questão para os dias que nós estamos vivendo. Dias onde nós somos impedidos das nossas rotinas habituais. Dias em que nós necessitamos ficar em nossas casas esperando um tempo que nós não sabemos qual é. Não sabemos quantos dias ainda teremos que ficar aqui. Não sabemos ainda quantos dias nós precisaremos nos afastar do resto da sociedade, das nossas pessoas queridas, da igreja do Senhor. Nós temos que aguardar. Mas nós não devemos aguardar de forma distinta daqueles que aguardam desde sempre a vinda do Senhor. Devemos aguardar da mesma forma. E que forma é essa? Lá no Salmo 90, no verso 12, nós encontramos a resposta. Nós devemos aguardar, contando os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Nós devemos aguardar, queridos, investindo esse tempo em espiritualidade e devoção.
em entretenimento saudável, em tempo de qualidade, com os nossos familiares, com o Senhor, em tempo de qualidade, com bons livros, bons filmes, boa música, esperando de fato o dia do Senhor, nos afastando do pecado, buscando a Ele. Esses dias, por mais difíceis que sejam, só nos mostram que nós não temos controle. Por mais riquezas que nós temos, e vejam quantos ricos perderam os seus bens nesses últimos dias. Nenhuma riqueza, nenhum poder, nenhum bem, numa situação como as que nós estamos vivendo hoje, pode controlar nada. É aqui onde todos nós somos iguais, onde nós vemos que não temos controle nenhum. Então saibamos contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria e viver como Tiago nos diz, como um agricultor que espera a chuva, porque a chuva virá. Agora eu queria saber de vocês, como vocês têm vivido esses dias de quarentena, o que vocês têm feito e o que vocês querem fazer. Talvez ler um livro ou dois inteiros, assistir uma série, eu não sei. Mas eu queria que você comentasse lá no nosso Instagram da rede o que você tem feito ou o que você deseja fazer. E de alguma forma que a gente possa se ajudar nessa missão que é aguardar esses dias. Um grande abraço e Deus abençoe você.